Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu me chamo Miriam de Oliveira e você é muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje venho trazer para vocês a aula da Bolsa Pérola que vem sendo muito pedida aqui no canal e hoje eu decidi trazer essa aula maravilhosa para vocês. Apesar da simplicidade, eu fiz tudo com muito amor e carinho para que vocês consigam fazer a Bolsa Pérola com muita facilidade. E eu espero muito que vocês gostem dessa aula de hoje. Peço para você deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que ama crochê. E fazendo assim, você vai estar me ajudando a divulgar essa arte maravilhosa e fazendo com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e faça com que mais pessoas adquiram esse conhecimento também. Pois o meu foco com esse canal é realmente trazer conhecimento e muitas possibilidades para que vocês possam fazer do crochê o negócio lucrativo. Então, se você ainda não faz crochê, já aproveita, se inscreva no canal e aqui você vai aprender diariamente conteúdos assim como esse. Ative também o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu irei postar. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais os detalhes da Bolsa Pérola. A Bolsa Pérola é perfeita para qualquer ocasião. Nela eu utilizei 4 argolas articuladas, uma corrente para a alça maior, que pode estar sendo utilizada como alça de ombro. Você vai colocar uma alça que você acha que vai ficar legal, que é compatível com a sua altura. Utilizei também um fecho na Bolsa Pérola. E o espaço interno da Bolsa Pérola é perfeito. Cabe tudo que uma mulher moderna precisa para o dia a dia. E além dos materiais que eu utilizei na Bolsa Pérola, agora eu vou estar mostrando para vocês os materiais que eu utilizei para confeccioná-la. Mas antes, vou mostrar para vocês o lado de trás da Bolsa Pérola. Olha só isso, gente. Que charme! Lembrando que eu utilizei o fio náutico, mas se você for iniciante no crochê e não tem muita experiência, o meu conselho é que você faça inicialmente no fio de malha, para que você consiga fazer os pontos puffs com mais facilidade. Mas isso é opcional. Se você achar que você vai conseguir fazer no fio náutico ou fio de poliéster, fica ao seu critério. Além dos acessórios que eu utilizei na bolsa, esses são os materiais que eu utilizei para confeccioná-la. Utilizei aqui uma agulha de 4 milímetros, pois ela é compatível com o meu fio. Utilizei também um isqueiro para queimar as pontinhas do fio náutico, pois ele tem a tendência de desfiar. Utilizei uma tesoura para cortar os fios e utilizei o fio náutico. Lembrando que o fio náutico não tem elasticidade. Inclusive, esse é o que sobrou do novelo de 500 gramas. Então, se o seu ponto não for muito folgado, com certeza, o novelinho dá para você fazer a sua bolsa pérola e ainda vai sobrar uma quantidade assim, mais ou menos, e você consegue estar fazendo também um tassel para a sua bolsa, caso você queira. Então, esses são os materiais que eu utilizei e agora vamos para o tutorial da bolsa pérola e eu espero muito que vocês gostem. Para iniciar, começo fazendo o meu nó corrediço. Agora, dou sequência fazendo 19 correntinhas. Fiz aqui as correntinhas que eu preciso. Agora, viro elas e vou trabalhar com apenas essas alcinhas de trás. Pulo a primeira, venho na segunda, insiro a minha agulha debaixo da alcinha, laço meu fio e trago e faço o primeiro ponto baixo. Tenho aqui o primeiro ponto baixo, venho na próxima. Segundo ponto baixo. Agora, sobre essa correntinha, eu não vou pegar essa alcinha de trás. Eu vou pegar entre essas duas, do lado. Então, insiro a minha agulha e vou fazer sobre ela 3 pontos baixos. Já tenho um, dois,
e 3. Todos 3 no mesmo espacinho. Já estou crochetando por cima dessa pontinha para arrematar esse fio. E agora, para dar sequência, pego essas 2 alcinhas, insiro a minha agulha. Então, aqui está o primeiro. O segundo. E vou fazer esse mesmo padrão em todas essas alcinhas, até a penúltima correntinha onde eu fiz o primeiro ponto baixo. Agora, junto com esse primeiro, eu vou fazer mais 2, para que eu fique com 3, pegando sempre essas 2 alcinhas. Assim como eu tenho os 3 do outro lado. Trabalhar com o fio náutico é um pouquinho mais difícil, pois ele é mais duro, ele não tem elasticidade. Mas você também pode estar fazendo com o fio de poliéster, fio de malha, que vai ficar lindo também. Então, não precisa se limitar ao fio que você vai usar. Tenho aqui, então, os 3 pontos baixos no mesmo espacinho. Agora, eu vou pular essas 2 alcinhas, venho nas próximas, solto a laçadinha da agulha, insiro a minha agulha por trás, debaixo dessas 2 alcinhas. Pego essa alcinha que está ficando, coloco na agulha e levo para o lado de trás. Arrumo aqui para ficar bem bonito o trabalho, bem curvado. E volto aqui fazendo ponto baixo centrado nesse primeiro pontinho, no centro do ponto. Eu tenho que entrar entre as 2 perninhas e também sair entre as 2 perninhas debaixo das 2 alcinhas do ponto. Coloco essa laçada de volta na agulha, puxo aqui meu fio para essa laçada não ficar tão folgada. Laço meu fio na agulha novamente, passo aqui por dentro, fazendo então a minha primeira correntinha. Dou altura e faço a primeira correntinha que representa o meu primeiro ponto baixo. Agora, no mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto baixo. Ou seja, o meu primeiro aumento da segunda volta. A partir de agora, eu vou trabalhar sempre pontos baixos centrados. Tenho aqui o primeiro, venho no próximo ponto, faço o segundo. E vou trabalhando um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Só vai ter alteração nas curvaturas, que é onde a gente vai fazer os aumentos. E aqui estão os meus 3 pontos baixos juntos. Então, sobre esse primeiro, insiro a minha agulha no centro. E faço meu primeiro ponto baixo centrado do aumento. Ou seja, 2 pontos baixos centrados no mesmo espaço, sobre o mesmo ponto de base. Nas curvaturas, é interessante que vocês sempre dá mais altura no ponto para que ele fique ainda mais bonito. Venho no próximo e faço o meu segundo aumento. Fiz o primeiro ponto do segundo aumento. E nesse mesmo espacinho, faço o segundo ponto, formando o meu segundo aumento. Venho no próximo e faço o meu terceiro aumento, que são os 2 pontos baixos centrados juntos. Fiquei agora, então, com um total de 6 pontos baixos centrados nessa curvatura. Venho nesse próximo ponto e faço apenas um ponto baixo centrado. E vou seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar no primeiro ponto baixo do aumento da base. Para ficar mais fácil, vou fazer então um total de 16 pontos baixos. Já fiz os 16 pontos baixos da segunda volta e faltam apenas 2 aumentos para formar os 3 aumentos, que são os 6 pontos baixos da curvatura desse lado. Então, eu venho aqui sobre esse ponto e faço 2 pontos baixos centrados sobre ele, formando o meu segundo aumento. Pois eu já tenho o primeiro do outro lado.
Tenho então dois aumentos, um desse lado e o outro desse lado. Agora, nesse do centro, faço o meu terceiro aumento. Sempre faço os pontos da curvatura mais altos, para que o acabamento fique ainda mais bonito. Finalizei o terceiro aumento, agora vou fazer o fechamento, e fazendo com que essa primeira correntinha se torne ponto baixo. Então, tiro a agulha da laçada, venho sobre essas duas alcinhas do primeiro ponto baixo, insiro a minha agulha por trás, pego essa alcinha, coloco de volta na agulha, levo para o lado de trás, arrumo a estrutura. E agora, aquela primeira correntinha já tem as alcinhas, assim como os outros pontos baixos têm. E para dar continuidade à terceira volta, insiro a minha agulha no centro da correntinha, sempre entre as duas perninhas, coloco essa alcinha de volta na agulha, puxo meu fio para ela não ficar folgada, laço meu fio e trago, e faço então a minha primeira correntinha da terceira volta. Sempre para iniciar, faço uma correntinha. Nesse próximo ponto, vou fazer o meu aumento, que são os dois pontos baixos centrados no mesmo espaço. Tenho aqui o primeiro, agora venho no mesmo espacinho e faço o segundo ponto do aumento. Venho nesse próximo e faço ponto baixo centrado. E além desse ponto baixo centrado, faço mais 15 pontos baixos centrados para dar início à curvatura. Vou conferir com vocês para que não tenha dúvida no trabalho de vocês. Então, aqui eu tenho uma correntinha simbolizando o primeiro ponto baixo, e no próximo ponto de base, tem o aumento, que são os dois pontos baixos centrados juntos. Então, agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos baixos centrados. Venho nesse próximo ponto e faço apenas um ponto baixo centrado. Já nesse próximo ponto, vou fazer o aumento, que são os dois pontos baixos centrados juntos. Venho nesse próximo e faço apenas um ponto baixo centrado. Nesse outro, faço os dois pontos baixos centrados juntos, formando o segundo aumento. E agora, faço um ponto baixo centrado sozinho. E para formar o terceiro aumento, faço dois pontos baixos centrados juntos. Então, essa é a sequência da terceira volta. Um ponto baixo centrado sozinho e, em seguida, os dois pontos baixos centrados juntos, formando um aumento. Um ponto baixo centrado sozinho e, em seguida, o aumento. Vou repetir esse processo por 3 vezes. Vou fazer os 16 pontos baixos e, do outro lado, na curvatura, vou seguir esse mesmo padrão de pontos. Tenho os 16 pontos baixos centrados na parte reta finalizados. Aqui eu finalizei com o aumento. Então, desse lado, eu inicio fazendo apenas um ponto baixo centrado. E nesse próximo ponto, faço então os dois pontos baixos centrados juntos, simbolizando o segundo aumento. Nesse próximo, faço apenas um ponto baixo centrado. E nesse outro, faço os dois pontos baixos centrados juntos. Finalizei com dois pontos baixos centrados e iniciei com apenas uma correntinha. E do outro lado, iniciei com uma correntinha e finalizei com dois pontos baixos centrados. Aqui iniciei com uma correntinha e finalizei com dois pontos baixos centrados.
Então, eu faço dessa forma para que a base fique ainda mais redondinha. Agora, venho e faço o fechamento debaixo dessas duas alcinhas, insiro a minha agulha. Pego essa alcinha que tá ficando, coloco na agulha, fazendo com que a correntinha se torne ponto baixo, assim como os outros. Se você quiser fazer a sua bolsa com apenas 3 voltas, assim como eu estou mostrando para vocês, você pode fazer. Porém, eu quero uma base mais espaçosa, então eu vou fazer 4 voltas. Venho aqui nessa primeira correntinha, insiro a minha agulha no centro, saindo também no centro, debaixo das duas alcinhas. Como vocês podem ver, tem apenas uma alcinha, mas quando eu coloco essa alcinha de volta, que está solta, eu fico com 2 alcinhas, assim como os outros pontos baixos a seguir. Então, laço meu fio novamente e trago para o lado da frente, fazendo a minha primeira correntinha. Dou altura e finalizo a correntinha. Agora vai ser um pouquinho diferente, pois nessa terceira volta eu fiz apenas um ponto baixo e em seguida o aumento. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos, essa correntinha simboliza o primeiro, venho no próximo, faço meu segundo ponto baixo centrado. E em seguida que eu faço meu aumento no próximo ponto. Ou seja, 2 pontos baixos centrados juntos. E para dar sequência nesse próximo ponto, faço apenas um ponto baixo centrado. E sigo fazendo então os 15 pontos baixos centrados que faltam. Fiz aqui os 16 pontos baixos, lembrando que eu finalizei com aumento nesse primeiro aumento da base. E para dar sequência aos aumentos desse lado, inicio fazendo os 2 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. E para ficar mais fácil, é no segundo ponto baixo centrado do aumento que eu faço o meu aumento sobre ele. Então, venho aqui, insiro a minha agulha e faço o meu primeiro aumento dessa curvatura. Para dar sequência, faço os 2 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. E agora faço o aumento, que são os 2 pontos baixos centrados juntos. Finalizei o segundo aumento, faço os 2 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. E agora faço o meu terceiro aumento, que são os 2 pontos baixos centrados juntos. E sigo fazendo os 16 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Se ficar alguma dúvida, você pode estar deixando para mim nos comentários, que eu venho te auxiliar e te ajudar da melhor forma possível. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer do outro lado. Então, desse outro lado, eu vou fazer 18 pontos baixos centrados, os 16 mais 2, e sobre esse segundo ponto do aumento da base, eu faço o meu aumento sobre ele. Venho nos próximos 2 pontos e faço um ponto sobre cada, e no terceiro faço o meu último aumento. Então, vou finalizar e volto com vocês para a gente dar continuidade à subida da bolsa. Já fiz as 4 voltas da base que eu preciso, e eu vou conferir com vocês quantos pontos eu fiz até o primeiro aumento dessa base, contando depois desse terceiro aumento dessa curvatura. Então, eu venho aqui, conto um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aumenta mais 2 pontos baixos, porque eu tenho sempre 2 pontos baixos e em seguida o aumento. Então, se você for aumentar a quantidade de voltas na base, você vai aumentar apenas um ponto a mais e em seguida o aumento.
Então, vai depender muito da quantidade que você queira aumentar. Se ficou alguma dúvida, deixe para mim nos comentários que eu ajudo vocês. Agora, para dar continuidade, coloco a minha agulha entre essas duas alcinhas, que é a mesma que está aqui do outro lado, e puxo o meu fio para ela não ficar folgada assim como ela está. Ajusto para que essas alcinhas fiquem do mesmo tamanho das alcinhas dos outros pontos. Laço meu fio e trago. Como sempre, faço uma correntinha para dar início. Tenho aqui a minha primeira correntinha, agora venho nesse próximo ponto, pego essas duas alcinhas. Essa daqui e essa mais de baixo. Eu pego as duas para ficar mais seguro o meu trabalho. Laço meu fio e trago. E faço o primeiro ponto baixo. Venho nas próximas alcinhas. Pego sempre as duas para ficar mais seguro. E faço meu segundo ponto baixo. Venho nas próximas alcinhas. E faço ponto baixo. E vou seguir esse padrão de ponto por toda essa volta. Porém, não vou ter aumento a partir de agora. Vai ser sempre um ponto baixo sobre cada alcinha de base. Antes de finalizar essa primeira volta da subida da bolsa, eu vou te mostrar como seria se eu pegasse apenas uma alcinha. O espaço ficaria muito grande, então por esse motivo eu pego as duas alcinhas para depois fazer o ponto baixo sobre elas. E quando eu pego as duas, fica bem mais fechadinho, tá vendo? Olha os outros, como fica. Agora, tiro a agulha da laçada sobre essas duas primeiras alcinhas, insiro a minha agulha por trás, pego essa alcinha que está ficando, coloco de volta na agulha e faço o fechamento dessa primeira volta. É muito importante que você vai sempre ajeitando a estrutura da sua bolsa, ajudando ela a ficar mais bonita. Então, já levei a laçadinha para o lado de dentro, coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, que é essa mesma que está aqui atrás, e coloco essa alcinha de volta na agulha. Puxo meu fio, como sempre. Laço meu fio, passo por dentro dessa alcinha e debaixo dessas duas alcinhas que estão aqui. E faço, então, a minha primeira correntinha dessa segunda volta. Pulo esse ponto de base, venho nesse próximo e debaixo dele faço o meu primeiro ponto baixo alongado. Dou altura suficiente e finalizo o ponto. Agora, pego essas duas alcinhas desse próximo ponto e sobre elas faço um ponto baixo normal. Finalizei, pulo esse ponto, venho no próximo, insiro a minha agulha por baixo dele e faço o meu segundo ponto baixo alongado. Venho nesse próximo, pego as duas alcinhas, laço meu fio e trago e faço ponto baixo normal. Pulo esse ponto de base, venho no próximo, insiro a minha agulha por baixo dele, laço meu fio e trago do altura, laço meu fio novamente e finalizo meu terceiro ponto baixo alongado da segunda volta da estrutura da bolsa. Vou fazer novamente com vocês. Nesse próximo, pego as duas alcinhas e faço ponto baixo normal. Esse ponto baixo simboliza esse ponto da base. Então, eu pulo ele, venho no próximo e embaixo desse aqui faço meu ponto baixo alongado. Então, vai ser sempre esse padrão de ponto. Um ponto baixo normal, pulo o ponto da base, onde eu já peguei as alcinhas dele, venho no próximo, embaixo dele e faço ponto baixo alongado. E vou repetir esse padrão de ponto por toda essa volta. Porém, não vou fazer aumento. Vai ser apenas um ponto para cada ponto de base.
Finalizei a segunda volta da subida da bolsa, já fiz o fechamento. E como vocês podem ver, eu iniciei com uma correntinha e finalizei com um ponto baixo alongado. Então, agora, para dar sequência, pega essa alcinha que está aqui atrás, vou voltar aqui, levar de novo. Essa alcinha eu vou trazer para esse ponto baixo alongado. Então, insira a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas do ponto baixo alongado, pega essa laçadinha que tá ficando, laço meu fio e trago, e faço a minha primeira correntinha da terceira volta. Para continuar, venho nesse próximo ponto baixo, debaixo dele, laço meu fio e trago, dou altura, e faço o primeiro ponto baixo alongado dessa terceira volta. E sempre arrumo o meu fio para que os pontos fiquem bem bonitos. Venho nesse próximo ponto baixo alongado, pego essas duas alcinhas e faço ponto baixo normal. Sobre esse ponto baixo da base, insiro a minha agulha por baixo dele, laço meu fio e trago, dou altura e faço ponto baixo alongado. Então, eu sempre vou intercalar. Onde tinha um ponto baixo, agora terei um ponto baixo alongado. Onde tinha um ponto baixo alongado, pego as duas alcinhas e faço ponto baixo. Então, essa será a repetição. Para que não tenha erro no seu trabalho, basta seguir esse padrão de ponto. Onde tem um ponto baixo alongado, faço um ponto baixo sobre as duas alcinhas. E onde tem um ponto baixo, venho embaixo dele e faço ponto baixo alongado. Vai meio que esconder esse ponto baixo com esse ponto baixo alongado que eu faço em cima dele. Então, vou repetir esse padrão de ponto por toda essa volta e assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Já fiz todos os pontos da terceira volta. Como vocês podem ver, eu sempre inicio com uma correntinha e finalizo com um ponto baixo alongado. Agora, venho e faço o fechamento. Pego essas duas alcinhas do primeiro ponto baixo alongado, coloco a minha agulha por trás, pego essa alcinha, coloco na agulha de volta e levo para dentro da bolsa. Volto aqui nesse ponto baixo alongado, pego essas duas alcinhas e coloco esse fiozinho que tá ficando. Laço meu fio e trago e inicio novamente a quarta volta com a correntinha. Agora, venho sobre esse ponto baixo, no pezinho dele, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago e faço o primeiro ponto baixo alongado. Venho no próximo ponto baixo alongado da base, pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo sobre ele. Nesse próximo ponto baixo, faço um ponto baixo alongado. E nesse próximo ponto alongado da base, faço um ponto baixo. Então, essa será a repetição por toda a estrutura da bolsa. Geralmente, eu faço entre 15 voltas a 19 voltas. Isso depende muito do fio. Então, eu não vou dizer para vocês quantas voltas vocês devem fazer. Você vai fazer uma quantidade que você acha que vai ficar legal para a sua bolsa. Se o seu fio for mais fino, você precisa fazer mais voltas se você preferir. Se for mais grosso, você pode até diminuir essa quantidade de voltas, tá? Então, fica a seu critério. E sempre será dessa forma que você vai trabalhar por todas as voltas. Onde tinha um ponto baixo, agora será ponto baixo alongado. E onde era ponto baixo alongado, agora será ponto baixo. Outra coisa muito importante que você precisa fazer é sempre moldando a estrutura da sua bolsa. Para facilitar, quando ela estiver prontinha, ela já está bem estruturada e da forma correta que ela precisa ficar. Se você já está gostando dessa aula, deixe um like para mim saber. Deixe também o seu comentário. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreva. Ative o sininho das notificações para você não perder nada.
e venha fazer parte da família desse canal. Então, pessoal, já finalizei a estrutura da bolsa. Para mim, esse tamanho está ótimo. Eu fiz aqui uma quantidade de 17 voltas. Para fazer o fechamento, venho por baixo das duas alcinhas do ponto baixo alongado, pego essa alcinha que está ficando e levo para o lado de dentro. E já vou arrematar esse fiozinho para fazer o acabamento final. Deixo mais ou menos uns 10 centímetros de fio, porque se você estiver fazendo com fio náutico, ele tem a tendência de desfiar. Para fazer o acabamento final, volto com esse fiozinho no mesmo espacinho onde ele está saindo, pois essa laçadinha que eu já tenho é o mesmo fiozinho que já está do outro lado. Então, viro aqui e trago a pontinha por dentro dessas duas alcinhas. Deixo essa alcinha do outro lado, do mesmo tamanho das outras. E agora é só arrematar esse fiozinho por baixo dos pontos. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu gosto de fazer o nozinho. Então, pega um pontinho que está mais embaixo. Traga a pontinha do fio que eu estou escondendo. Como se fosse uma laçadinha. Dessa forma. E passo a pontinha dentro dessa laçadinha fazendo o nozinho. Agora é só apertar esse nozinho e terminar a finalização do fiozinho que falta. Então, agora, para dar continuidade, vou colocar as argolas, uma de cada lado. Então, eu venho aqui e arrumo do jeito que eu quero a estrutura da bolsa e do outro lado também. Bem certinho para ficar bem bonito. Venho aqui e coloco a argola articulada de um lado para o outro. Eu gosto sempre de colocar nos pontos baixos alongados, pois eles são mais espaçosos, tá vendo? Fica mais fácil para fazer a aplicação da argola articulada. Mas se você ver que não vai dar certo, tipo desse lado, ficou melhor colocar nos pontos baixos. Aí a gente tenta colocar também. Finalizei a aplicação das argolas. E olha só como já fica linda. Lembrando que você pode usar essa estrutura para fazer qualquer modelo de bolsa que você quiser. Se você não quiser colocar a aba no ponto puff, você já pode colocar um zíper aqui para o fechamento ou um botão de imã e já colocar uma alça bem chique que sua bolsa já vai estar pronta. Porém, agora eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai fazer a aba no ponto puff. Deixo sempre uma pontinha para arrematar depois e faço meu nó corrediço. Ajusto meu fio para que essa laçada não fique tão grande e agora faço 21 correntinhas. Tenho aqui minhas 21 correntinhas finalizadas, pois essa quantidade é compatível com o tamanho da minha bolsa. Então, vou virar as correntinhas, vou trabalhar apenas com essas alcinhas de trás. Pulo essa primeira, venho na segunda, pego essa alcinha, laço meu fio e trago e faço meu primeiro ponto baixo. Essa alcinha que eu pulo, ela me servirá apenas para dar altura aos pontos baixos. Venho na próxima e faço mais um ponto baixo. Agora, faço uma correntinha, não muito apertada, um pouco mais folgada. Se a sua correntinha for mais apertada, você pode fazer duas. Outra coisa, se você achar que vai ficar muito longe e você for iniciante no crochê, você pode pular apenas um ponto baixo. Aí você vai adaptar. Faz um ponto baixo, na próxima não faz o ponto baixo, já faz a correntinha, e no próximo faz o ponto baixo. Isso se você não conseguir fazer os pontos puffs com dois pontos baixos separados por uma correntinha. E para dar continuidade, pula essa correntinha de base, venho na próxima, pega apenas essa alcinha de trás e faço um ponto baixo sobre ela. Nessa próxima, faço mais um ponto baixo. E agora, faço uma correntinha um pouco mais folgada. Antes de fazer os dois últimos pontos baixos, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a finalização e o arremate desse fiozinho. Coloco ele aqui por cima dessa correntinha que eu vou crochetar agora. Laço meu fio e trago.
e faço o primeiro ponto baixo sobre a pontinha e o segundo e último também. Puxo a pontinha do fio e já está arrematada essa pontinha. Então, aqui está uma sequência de 2 pontos baixos separados por uma correntinha e no final finalizei com 2 pontos baixos. Mas é como eu disse para vocês, se vocês acharem que ficou um pouco longe, podem fazer a sequência de apenas um ponto baixo separado por uma correntinha ou acrescentar mais uma correntinha, ficando com 2 entre cada grupinho de ponto. Viro meu trabalho e venho aqui nesse espacinho de correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo nesse espaço. Para fazer o primeiro grupinho, venho entre essas duas correntinhas e esse ponto baixo, insiro a minha agulha entre os dois, laço meu fio e trago, dou altura o suficiente, sempre arrumo esse fiozinho para que ele não fique torcido, laço novamente, venho no mesmo espacinho e vou fazer a mesma repetição. Laço meu fio e trago, dou altura o suficiente, novamente. Esse primeiro ponto puff, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas os outros já é bem mais fácil para você conseguir trabalhar. Vou dar mais uma laçada e passo meu fio aqui por dentro. Arrumo sempre para ficar bem bonito o meu ponto. Eu vou contar quantas laçadinhas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou laçar mais uma, ficando com 9. E a nona eu passo dentro de todas as outras com cuidado, para que as outras não saiam da agulha. Agora, laço meu fio e faço uma correntinha bem apertada. Lembrando que essa quantidade de alcinhas vai depender muito do fio que você vai estar utilizando. Se for um fio mais grosso, você pode diminuir essa quantidade. Se for mais fino, você pode aumentar. Tenho aqui já uma correntinha, vou fazer mais uma correntinha. Não vou fazê-las muito folgadas. Então, agora eu venho nesse próximo espacinho, onde eu tenho a correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. E agora, para fazer o segundo ponto puff, vou voltar nesse espacinho onde eu fiz o primeiro ponto baixo do ponto puff e vou fazer a mesma repetição para que eu consiga formar o segundo ponto puff. Tenho aqui 2 alcinhas na agulha. Laço novamente. Tenho 3 alcinhas. E agora 4. Já com 4 alcinhas na agulha, laço a quinta. Venho no mesmo espacinho. Pego meu fio novamente, trago. Já tenho 6 alcinhas na agulha. Laço novamente a sétima. Volto aqui no mesmo espacinho. E pego a 8ª laçadinha e trago para o lado da frente. Tenho 8 alcinhas na agulha, laço meu fio novamente com a 9ª laçada e passo por dentro das outras alcinhas que eu já tenho na agulha. Agora, laço meu fio e faço a primeira correntinha e em seguida a segunda. Para fazer o ponto baixo do último ponto puff, eu pego essas 2 alcinhas do ponto baixo, do primeiro ponto baixo que eu fiz, insiro a minha agulha e faço meu ponto baixo sobre elas. Para fazer o ponto puff, eu volto aqui nesse espacinho onde eu tenho essa correntinha e faço o meu último ponto puff sobre ela. Não tem segredo, pessoal, é bem fácil. Só basta um pouquinho de paciência. Se você for iniciante, talvez você precise fazer e ter que refazer. Mas não é nada impossível, você consegue fazer com muita facilidade, eu tenho certeza. E se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando para mim nos comentários e também voltando o vídeo para que vocês consigam acompanhar. Agora, laço meu fio e finalizo o meu último ponto puff dessa primeira carreirinha. E para finalizar, faço apenas uma correntinha. Ao invés de fazer 2 correntinhas, eu faço apenas uma
quando eu finalizo o último ponto puff. Para dar continuidade, viro o meu trabalho, venho aqui exatamente onde eu tenho esse ponto puff, não é entre as alcinhas das correntinhas, é em cima do ponto puff mesmo, e faço um ponto baixo sobre ele. Esse ponto baixo já faço um pouquinho mais apertado, para que essa alcinha não fique muito grande. Solto um pouquinho mais de fio para que eu consiga fazer o ponto puff com mais facilidade. E para fazer a continuação do ponto puff, venho entre o ponto puff e essa alcinha, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago, já tenho 2 laçadas na agulha. Vou fazer a mesma sequência de sempre, de 8 alcinhas. Já tenho 4, 6 e 8. Agora, laço a nona e finalizo o meu primeiro ponto puff da segunda carreira. E faço as 2 correntinhas de separação. Venho sobre esse próximo ponto puff, insiro a minha agulha aqui e faço um ponto baixo sobre ele. É muito importante que você vai sempre arrumando a estrutura dos seus pontos puffs. Agora, eu venho aqui, ó, entre um ponto puff e o outro, insiro a minha agulha. Eu gosto de pegar sempre uma alcinha do ponto puff anterior. Coloco o meu fio na agulha e vou fazer sempre as 8 alcinhas, assim como nos outros pontos puffs que eu já tenho. Lembrando que se seu fio for mais grosso, você pode diminuir essa quantidade de alcinhas para fazer o ponto puff. E se for mais fino, você pode aumentar. Já tenho aqui as 8 alcinhas, laço a nona e finalizo o meu ponto puff. Faço as 2 correntinhas de separação. Venho sobre esse ponto puff. E faço o meu ponto baixo sobre ele. Eu pego sempre uma alcinha do ponto puff anterior. E faço meu terceiro ponto puff com a sequência de 8 alcinhas na agulha. E com a nona, faço o fechamento do meu ponto puff. E em seguida, 2 correntinhas de separação. Para fazer o último ponto puff da segunda carreira, insiro a minha agulha debaixo dessas 2 alcinhas. Laço meu fio e trago. E faço o meu último ponto baixo. Volto aqui atrás, entre esse ponto puff e esse espacinho, e faço as 8 alcinhas que eu preciso para fazer o último ponto puff. Algo muito importante que vocês precisam observar é sempre olhar onde a sua agulha está saindo para não pegar as alcinhas dos pontos puffs que estão aqui atrás. Então, sempre observe e faça os seus pontos puffs. Fiz aqui as 8 alcinhas que eu preciso, laço a nona e finalizo. Então, agora faço uma correntinha e venho sobre esse ponto puff, insiro a minha agulha, não é entre as correntinhas, tá? As correntinhas são esse espacinho aqui maior. Eu insiro a agulha exatamente em cima das alcinhas que eu faço para formar o ponto puff. Laço meu fio e trago e faço ponto baixo. Solto meu fio da altura do ponto puff que eu quero, volto aqui nessa alcinha que fica e vou trazendo as laçadinhas que eu preciso para fazer o meu primeiro ponto puff. Já tenho a quantidade que eu preciso, laço e finalizo. E agora faço as correntinhas de separação.
Tenho aqui 5 carreirinhas com apenas pontos puffs e em todas as carreirinhas tenho 7 pontos puffs. Agora, para finalizar, faço uma correntinha, não muito grande, e vou seguir fazendo pontos baixos. Solto um pouquinho mais o meu fio, venho nessa alcinha, pego meu fio e trago e faço o primeiro ponto baixo. Agora, no mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto baixo. Venho aqui embaixo, pego 2 alcinhas. E faço 2 pontos baixos, no mesmo espacinho. Esses dois eu fiz um pouco mais alto para que eles fiquem do mesmo tamanho dos outros. Venho nessa alcinha e faço 2 pontos baixos sobre ela. Nesse espacinho, pego 2 alcinhas mais embaixo, laço meu fio e trago de altura o suficiente e faço ponto baixo. Venho no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Agora, venho nessa alcinha e faço mais 2 pontos baixos. Aqui nesse cantinho, eu vou fazer 3 pontos baixos. Tem aqui o primeiro, venho no mesmo espacinho, vou fazer o segundo. Observe que eu dou altura suficiente para ficar do mesmo tamanho dos pontos que eu já tenho. Vou fazer mais um. Agora, venho em cima desse ponto puff e faço um ponto baixo. Nesse espacinho, faço um ponto baixo. Para fazer esses pontos baixos, não tem regra, você vai fazer de uma forma que você acha que vai ficar legal e que é necessário ter um ponto baixo. E sobre esse ponto puff, vou fazer os 3 pontos baixos, assim como eu fiz esse outro lado. E para finalizar as 2 laterais que faltam, vou fazer da mesma forma que eu fiz essas que já estão prontas. Então, vou finalizá-las e retorno com vocês para a gente fazer a próxima volta. Finalizei aqui os pontos que eu precisava. Agora, eu vou fazer mais um ponto nesse mesmo espacinho, para que eu fique com 3 pontos baixos, assim como eu fiz nas outras laterais. Então, venho aqui e faço o último ponto baixo. Para dar sequência para a segunda carreira, se você achar que não for necessário, você não precisa fazer mais carreiras, mas eu vou fazer mais uma. Já venho direto aqui nesse próximo ponto e faço ponto baixo centrado sobre ele. Já tenho o primeiro ponto, no mesmo espacinho vou fazer mais um ponto. Baixo centrado. Já tenho 2 pontos baixos centrados no mesmo espaço. Vou fazer agora o último, formando os 3 pontos baixos centrados no mesmo espacinho. Agora, venho no próximo ponto e faço sobre ele um ponto baixo centrado. Sempre da mesma altura dos que eu já tenho. Cheguei onde eu tenho os 3 pontos baixos juntos, já fiz um ponto baixo centrado sobre o primeiro, e nesse segundo vou fazer os 3 pontos baixos centrados sobre ele.
Finalizei os 3 pontos baixos sobre o segundo dos 3. E agora sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Fiz então pontos baixos centrados até aqui. Agora eu vou fazer algumas correntinhas bem apertadas. Se o seu fecho for de outro modelo, você pode adaptar. Já tem uma quantidade legal, agora eu venho aqui no próximo ponto, o mais próximo, depois do fecho, insiro a minha agulha aqui no centro e faço ponto baixo centrado. Já posso tirar o fechinho. Essas correntinhas me servirá para colocar a pecinha do fecho aqui embaixo depois. E agora eu vou seguir fazendo o mesmo padrão de ponto que eu venho fazendo desde o início dessa segunda carreira. Agora eu venho aqui nesse próximo ponto e faço o meu primeiro ponto baixíssimo para a finalização da aba da bolsa. Venho no próximo ponto baixíssimo. Não precisa ser muito apertado e nem muito folgado, de forma que fique bem bonito no seu trabalho. E vai sempre ajeitando com os dedos para ficar ainda mais bonito. Então, sobre cada ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. E com os pontos baixíssimos, traz um detalhe maravilhoso para a aba da bolsa. E desse lado, vou fazer os pontos baixíssimos, porém já vou costurar na bolsa. Então, pego aqui a estrutura da bolsa, posiciono bem onde eu quero. Vou fazer então a costura de pontos baixíssimos exatamente nessa última carreirinha que eu fiz da estrutura da bolsa. E começo a costurar. Insiro a minha agulha na aba e na estrutura da bolsa. E faço ponto baixíssimo. Venho no próximo, da aba e da bolsa. E vou fazendo pontos baixíssimos. Como eu já disse, não precisa ser muito folgado e nem muito apertados. Eu sempre insiro a minha agulha debaixo das 2 alcinhas da aba e também das 2 alcinhas do ponto da última carreirinha da estrutura da bolsa. Laço meu fio e trago e finalizo o ponto baixíssimo. E ao mesmo tempo da finalização, com pontos baixíssimos, já faço a costura na bolsa. Então, vou finalizar toda essa costura e finalizar também pontos baixíssimos até chegar aqui onde eu tenho esse fecho. Já fiz toda a costura da aba na bolsa, assim como vocês podem ver. Olha só que acabamento maravilhoso. Já fiz aqui também nas laterais. Falta apenas aqui no fecho, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse processo no fecho da bolsa. Coloco a minha agulha de volta e vou pegar apenas uma alcinha da correntinha e fazer pontos baixíssimos. Como eu disse, se você estiver utilizando outro fecho, não precisa fazer esse processo. Eu faço assim porque é esse fecho que eu estou utilizando na bolsa pérola. E se você estiver utilizando um fecho como esse, já fica aí a orientação para que você faça na sua bolsa também. Fiz aqui o último ponto baixíssimo sobre as correntinhas
do fecho. Agora, vem aqui entre um ponto baixo e o outro e faço ponto baixíssimo. Fiz aqui, então, o último ponto baixíssimo. Já cortei o meu fiozinho. Agora, tiro todo esse fio da agulha e trago ele todo de uma vez. E queimo essa pontinha com a chama azul. Com a pontinha do fio queimado, então, insiro a minha agulha debaixo desse primeiro ponto baixíssimo. Coloco o meu fiozinho na agulha, levo para o outro lado e volto com ele no mesmo espacinho onde ele está saindo. E deixo essa laçadinha no mesmo tamanho dos outros pontos baixíssimos. E faço a finalização desse outro lado, arrematando todo esse fiozinho. Para fazer a aplicação da outra parte do fecho, que é essa daqui, é bem simples. Basta você colocar na direção aqui onde ela vai ficar. Mede certinho na bolsa. E passa de um lado para o outro. Coloca essa pecinha aqui. E com o auxílio de uma tesoura ou um alicate, você dobra essas perninhas. Ou para o lado de dentro ou para o lado de fora. Vou fazer esse processo aqui e retorno com vocês com o fecho todo aplicado na bolsa. Já fiz a aplicação do fecho completamente na bolsa, como vocês podem ver. A alça eu não mostrei pra vocês, pessoal, pois eu fiz apenas uma quantidade de correntinhas e fiz 2 carreirinhas com pontos baixos e finalizei com pontos baixíssimos. Vou estar deixando nos cards para vocês o exemplo da alça que eu fiz na bolsa Bella para vocês assistirem e fazerem na bolsa de vocês, caso vocês queiram fazer uma bolsa como essa. Porém, na bolsa Bella eu fiz 3 carreirinhas de pontos baixos e na bolsa Pérola eu fiz apenas 2. Então é isso, pessoal, essa aula de hoje com a bolsa Pérola, linda e maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, já se inscreva e venha fazer parte da família desse canal. Vou estar deixando o meu arroba para vocês me acompanharem nas minhas redes sociais. E eu espero vocês por lá também. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para todos e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.